Boa noite para vocês. Estamos iniciando mais uma live do nossa série. Vocês gostam de série? Eu gosto. E a nossa série chama Doenças Mais Tratadas. E hoje, como prometido, nós estamos aí trazendo mais um assunto na live de hoje, que vai ser ATP, a nossa energia. Então, eu gostaria muito que você aprendesse sobre energia, e vai ser bem interessante o que nós vamos estar falando hoje. E é exatamente isso que nós vamos estar então falando. Mas antes de começar, muitos me conhecem, sabem que eu tenho uma equipe e na minha equipe existe uma psicóloga que me ajuda muito mesmo, é muito. E ela fala o seguinte, que você tem que prender tua energia naquilo que você realmente precisa, naquilo que é necessário, naquilo que tem importância para você. E não desprender tua energia, jogando fora tua energia naquilo que você desgasta à toa. Exemplo, discussões que ninguém chega a lugar nenhum, discussões, por exemplo, que você não vai mudar o outro, você não vai mudar o pensamento dele, muito menos resolver o problema da humanidade, ou do Brasil, ou seja do que for essa discussão que você está fazendo. E é essa energia desprendida que te desgasta, te estressa, para quê? Como diz o ditado, você não ganhou nada com isso, não levou nada para casa de vantagem. Então são discussões que você perde muito tempo. E a pergunta é, será que compensa? Essa que seria a grande pergunta. Então, a energia, nosso corpo, ele é feito de energia. É tão forte essa energia que nós temos cargas elétricas circulando pelo nosso corpo o tempo inteiro. E é justamente essa carga elétrica que nós disparamos milhões de cargas elétricas por segundo, que é tão importante, são tanta energia que a gente transmite de um lado para outro, e é exatamente esse ponto que eu quero estar ressaltando nessa live de hoje. Mas antes de nós entendermos sobre energia, sobre como que ela é formada, de onde que ela vem, quais são as doenças que podem ocasionar devido a essa falta de energia, quais são as complicações que você pode ter pela falta ou pelo excesso de energia. Você sabia disso? Ter energia em excesso da doença também. E é exatamente esses pontos que nós vamos estar falando agora. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda é que tudo que você é o que você come. Você já parou para pensar nisso? Se você está vivo, é porque você come. Tudo tem que entrar pela alimentação, pela mastigação, digestão, o intestino absorvendo e tudo mais. Então, olha, quando você come, por exemplo, um alimento, uma carne, um leite, feijão, um arroz que você preparou, uma salada que você bota um óleo, tudo que tenha esses alimentos e mais um monte de outros alimentos contém óleos. Você sabia que os nossos alimentos muitas vezes são misturados a ponto de ter parte de vitamina, parte de minério, parte de aminoácido, gordura, carboidrato, não é assim? Então, e é justamente essa questão aí dos alimentos serem compostos que você acaba pegando essa gordura. O nosso corpo, principalmente no coração, ele tem uma reserva muito importante, muito saudável de gordura. O nosso coração ele não usa muita glicose, muito açúcar. Ele prefere usar a gordura. Por quê? Porque quando ele usa o açúcar acaba. Né? Você já viu aquelas pessoas que têm queda de glicose? Pessoas que têm fraqueza, tipo assim, você mesmo, né? Quantas vezes você mesmo tem fraqueza? Você tá ali trabalhando, começou ali 7 da manhã, tomou o cafezinho, aí vai trabalhando, 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 deu meio-dia, o serviço não acabou, você vai mais um pouquinho, vai até 1 hora, 2 horas, você já está morto de fome. Você imagina se o coração dependesse de energia e você está sem comer, você ia morrer. Imagina uma pessoa sem condição financeira, que não come, morreria. Imagina uma pessoa que está subnutrida, morreria também, porque não tem energia para o coração.
E, no entanto, então, nosso coração ele usa gordura, justamente para evitar essa morte tão precoce, por falta de um carboidrato. É isso que eu quero que você guarde. Bom, beleza. Então, vocês entenderam agora que a gordura é muito importante para o nosso coração. E ela, para virar energia, ela tem que ser quebrada, e essa quebra libera energia que o nosso corpo utiliza e vai trabalhar. Agora, eu vou começar a explicar agora sobre a energia nossa dos carboidratos. Quando você come qualquer coisa que seja carboidrato, como eu falei, os alimentos são múltiplos, compostos. Por exemplo, você come um pão, tem carboidrato. Uma rosca, tem carboidrato. Um chocolate, também. Um arroz. Uma fruta. Várias frutas têm carboidrato. Várias. Então, é esse açúcar que vai entrar pela sua mastigação, vai para o esôfago, vai para o estômago, vai para o seu intestino. Aí você vai absorver. Quando você absorve muita quantidade, excesso mesmo, vamos falar em excesso agora, tá? Do carboidrato. Você vai ter algumas complicações. Se você absorve pouco ao carboidrato, você vai ter outras complicações. Calma que já já no finalzinho eu vou explicar quais são as complicações, tá? Vou falar sobre doença também. Mas eu quero que você entenda primeiro que o açúcar, ele vai ter que ter uma finalidade. Então, quando ele entra no nosso corpo, olha que interessante. Todas as células do corpo, todas, sem exceção, precisam de carboidrato para ter energia. Aí você fala assim, mas você acabou de falar que do coração não precisa. Tá, do coração, ele usa gordura como matéria-prima principal e vai usando o açúcar também. Mas se faltar açúcar, a gordura já é certeza, já está prontinho para quebrar e transformar em energia. Assim também como o nosso cérebro também, que usa os dois mecanismos, a gordura e o açúcar. Inclusive, fiquei sabendo recentemente que o nosso cérebro fabrica a sua própria insulina. Para quê? Para usar na queima do açúcar cerebral para termos energia. Olha que legal! Então não é só o pâncreas que fabrica insulina. No cérebro também tem uma região que fabrica insulina. Bom, mas esse não é o nosso ponto de hoje, tá, gente? O ponto de hoje é energia. Então, olha que legal. A partir do momento, então, que você tem energia, como é que essa energia tem que fazer? O açúcar que está no sangue circulante, para entrar nas células, todas as células, ele usa a insulina como chave para abrir a porta para o açúcar entrar dentro da célula. É como se fosse a sua casa. O açúcar está lá de fora, você também está lá de fora. Então você pega a chave e abre, você entra na casa. E o açúcar também está lá de fora, usa a insulina, abre a porta, o açúcar entra. E ali ele vai trabalhar dentro da sua casa produzindo energia. E é justamente nessa hora de produção de energia que o açúcar vai fazer a ação dele. E para cada açúcar, ou seja, para cada carboidrato que são quebrados, né, pela digestão, como vocês sabem, a digestão quebra os carboidratos para serem absorvidos, transformando esses carboidratos em glicose. É essa glicose agora que a gente chama de açúcar ou glicose, que vai ser quebrada por uma enzima que tem um poder enorme de quebra desse açúcar e ela gasta energia para quebrar. Ela gasta dois ATPs, que é adenosina trifosfato. Ou seja, é um nucleotídeo, né, que tem o açúcar e o fósforo. Então, esse ATP, ele vai fazer o quê? Ele vai ser gasto dois deles para dar o início à reação. Aí a enzima, conhecida como coenzima Q10, faz a ação metabólica de começar a quebrar essa glicose agora e vai liberando energia. Então, quando ele vai quebrando, ele vai produzir 40 ATPs. Tá, mas como a gente gastou 2 ATPs para dar o início à reação e dar o start, né, da combustão, da queima, e iniciar essa produção, aí sobrou então 38. Ou seja, fabricou 40, mas gastou 2. Então sobrou 38. Quer dizer que cada glicose, uma glicose, então, vai produzir os 38 ATP, que é adenosina trifosfato. Legal, né?
e é justamente energia. É isso que vai ser transferido para todo o nosso corpo, para poder ter energia. Olha que bom. E aí você tem energia para trabalhar. Por isso que a glicose, quando acaba a energia. Aí você tem que ter a gordura como uma fonte de reserva. É por isso que você não dá fraqueza muitas vezes. Você vai consumindo e você vai consumindo essa gordura no lugar quando precisar. Bom, quais são os problemas agora da questão de doença? Olha, a primeira coisa curiosa na doença é o seguinte: se você come pouquinho carboidrato, você vai ficar com fraqueza, você vai ficar sem energia para trabalhar, sem energia para estudar. Você vai estudar, você não vai aprender tanta coisa. Por quê? Porque o cérebro precisa muito dessa energia para armazenar as informações no cérebro. Então, se falta carboidrato, vai ter dificuldade de armazenar. Você já viu aquelas crianças assim que não aprendem? Você vai ver estar com fome. Se desse um açúcar para ela ia ficar nutrida ali, ter energia para estudar. Então, você viu tanto negócio é sério. Por que uma criança mal alimentada não aprende? Por isso que é importante você ter uma alimentação bem saudável. Bom, e quais são os pontos, vamos dizer assim, né, do excesso de açúcar? Quais são os pontos ruins? Olha, o maior problema do açúcar em excesso é porque ele começa a inflamar suas artérias. E quando a artéria está inflamada, o que acontece? Essa artéria inflamada começa a ficar grossa. Vou fazer até um desenho aqui, ó. Faz de conta que isso aqui então é uma artéria. As paredes de uma artéria. Você imagina que essa parede aqui, ó, começa a juntar o açúcar aqui na parede e vai inflamar. E vai inflamar crescendo essa parede. Então aqui está a artéria. Meu dedo aqui vai fazer o desenho agora do crescimento, ó, vai crescendo, crescendo e preencheu aqui, ó. Fiz o desenho como se estivesse preenchendo de células açúcar inflamado. Você concorda que esse espaço aqui, ó, ficou bem pequenininho para passar o açúcar, para passar o sangue, desculpa? Então ficou bem pequeno para passar o sangue. É isso que acontece com muitas pessoas. Quando comem açúcar em excesso, também fala assim: nossa, mas eu ando tão cansado. Tá, mas você come muito carboidrato? Como? Você tem diabetes? Tem. Você está gordinho? Tô. Tá com pressão alta? Tô também. Uai, aí essas artérias estão entupindo. Aí o sangue não consegue transportar toda a energia que precisa para todos os lugares. É justamente nessa hora que vai faltar o quê? Oxigênio, a glicose, os nutrientes que o sangue transporta, que é um monte de coisa que ele transporta. Por quê? Porque as artérias estão danificadas. Esse processo é o mesmo que acontece com o cigarro. Quando uma pessoa fuma, a parede da artéria fica em um tempo, eu não vou falar o tempo que eu esqueci, mas é em torno de 40, 1h20, é mais ou menos um tempo assim, eu não tenho certeza. Que a artéria fica fechada, ela faz uma vasoconstrição assim, sabe? A artéria está dilatada, ela fecha. Porque o cigarro tem as substâncias tóxicas que fazem o fechamento dessas artérias, fechando também. Por isso o cigarro também dá cansaço. Por isso quando a pessoa fuma também, ela não tem energia. Vai correr, cansa, não tem energia, resumindo, né? Então tem uma série de complicações. E outro problema também desse espessamento do açúcar, né, que faz com que a pessoa tenha o problema aí da falta de energia, ainda tem um problema mais grave, que é a inflamação. A inflamação crônica silenciosa, que ocorre então nessas artérias, vai gerando um cansaço na pessoa a longo prazo. Então a pessoa envelhece mais cedo, ela não tem energia, vai trabalhar, está cansada, vai estudar, não dá conta de aprender como antigamente. Ela fala assim: nossa, mas quando eu era criança eu aprendi tudo. Me ensinavam uma vez eu aprendia. Hoje fala uma vez eu esqueço, fala duas eu esqueço, fala três, fala quatro, fala cinco. Tem que falar um monte de vezes para aprender. Ainda esquece ainda. Por quê? Porque as artérias estão inflamadas. Está faltando energia, está faltando gordura saudável para o cérebro trabalhar bem. E lógico, tem outros fatores, tá? Se você ver minhas lives aí, tem só a parte de memória. Vale a pena assistir essa live. Você digita lá no Pharmaclean Oficial, no YouTube, e tá lá, cérebro. Lá eu explico tudo sobre neurotransmissores de memória. Só que não adianta você também ter todos os neurotransmissores e não ter energia.
Por isso que eu estou batendo em cima dessa tecla de hoje, da energia. A importância de você ter uma boa energia. Tá certo? Então, olha só. Então, você entendeu que o açúcar faltando gera fraqueza, falta de energia, e em excesso ele pode dar muita energia, mas também vai gerando as doenças: diabetes, pressão alta, obesidade, inflamação crônica nas suas articulações, que nós chamamos de artrite, vai dar problema de refluxo, que é a gastrite, vai dar problema na sua tireoide, vai dar desbiose intestinal. Todos esses termos que eu estou falando, você encontra também nos meus vídeos no Farmaclean Oficial YouTube. E então, quando você junta tudo isso, entende o corpo humano como um órgão inteiro, né, um corpo inteiro, e não por partes, e você começa a tratar das pessoas dessa forma, você vê o tanto que é muito mais saudável vou tratar da pessoa por nutrição. Porque, como eu já expliquei na outra live, nosso corpo tem 7 partes, que é o carboidrato, os lipídios, conhecidos como gorduras, os vitaminas, os minerais, os aminoácidos, que muita gente confunde chamando de proteínas, a água e o oxigênio. Certo? Então, quando você tem todas essas partes na quantidade certa, você está bem nutrido. Ok? Então, o que mais nós temos que saber sobre a questão da energia? Olha, gente, a energia, para ela ser bem produzida, você precisa então de aminoácidos e glicose, conhecido como açúcar. Lembre-se, evite comer em excesso o açúcar. Antigamente, nós tínhamos até aquelas pirâmides alimentares que a base ele era o carboidrato. Isso está mudado, viu? Agora a base não é mais o carboidrato, ou seja, não é comer muito, metade da comida tem que ser carboidrato. Nós estamos recomendando agora comer 25% de carboidrato. Sabiam disso? Pois é. Antigamente era 50% de carboidrato. Hoje a recomendação é 25%. E aí, eu sempre recomendo que vocês procurem um nutricionista. Para quê? Para que ele passe o cardápio, passe o que é melhor para você, conforme o teu problema de saúde, conforme a sua doença também. Então, como eu já falei muitas vezes, eu faço orientações farmacêuticas, mas eu não sou nutricionista. Não quero estar aqui para fazer papel dele, muito pelo contrário. Eu sempre direciono as pessoas para o nutricionista, para que ele faça os cardápios e você use da melhor forma possível, tá bom? Então, entendendo, a energia ela é importantíssima e ela também ainda pode ser armazenada. Mas, Nilson, o açúcar pode ser armazenado? Pode. Como que se armazena o açúcar? Olha, os carboidratos, vamos chamar de carboidratos, vai ficar mais bonitinho. O carboidrato, quando você vai comer em excesso, ele tem um mecanismo de formação do glicogênio. Então, glicogênio são moléculas gigantes, mas gigantes mesmo, de glicose grudada uma na outra. Você imagina que você pegasse um monte de pérolas, sabe aquele colar de pérola que as mulheres põem no pescoço, cheio de pérola? Imagina que cada bolinha de pérola fosse uma glicose. E aquele fio, né, que passa dentro das pérolas é a montagem da cadeia, vamos dizer assim, de açúcar. Então você vai pegando as pérolazinhas, quer dizer, cada suquinha vai unindo ali pelo fio e monta aquelas correntes gigantescas de pérolas. É exatamente isso que é o glicogênio, que é o nosso açúcar guardado. Então esse glicogênio fica armazenado no músculo, no fígado, principalmente, tá? Mas tem outras regiões também que está depositado e armazenado. Mas esses são os lugares mais rápidos, né? Precisou de energia, o corpo vai lá, joga insulina, quebra esses açúcares, vem a coenzima Q10, pega esse ATP, né, transforma o ATP, né, como eu falei, são 38 ATPs, quebrando-se a glicose. Então, como eu falei, cada glicose é quebrada, gasta-se 2 ATPs para quebrar primeiramente, mas produz 38 no final da história. E é justamente essa energia que vai sendo produzida que faz todo o nosso corpo trabalhar
em função de nós, né? Para a gente viver, para a gente respirar, trabalhar, o coração está funcionando, a respiração está funcionando, os órgãos estão funcionando e assim por diante, tá bom? Outra forma de armazenamento do açúcar chama-se triglicérides. O nosso triglicérides, uma boa parte dele também é açúcar. E agora, pasmem, o colesterol. Sabia que o colesterol também vem do açúcar? Pois é. Muita gente achava que o colesterol era só gordura. Pois é, ele é uma gordura, só que ele é uma gordura que vem do açúcar. Tanto é isso que se você pegar e entrar no Google e digitar colesterol, qual que é a química do colesterol? Você vai ver que ele é um álcool, tá? E álcool não é gordura, tá? Então, quimicamente, o colesterol é um álcool que vem de um açúcar, tá? Se você pegar a estrutura molecular do açúcar, que a gente chama de glicose, é 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Quando você transforma isso aí colocando o álcool também tem a mesma estrutura, semelhantíssimo a uma glicose, que vira o colesterol, tá bom? Então, só para desmistificar então, o nosso açúcar é armazenado em colesterol, em triglicérides e glicogênio. São as 3 formas de armazenamento, que são feitas para quê? Para a gente ter energia quando precisar, tá bom? E para desmistificar mais uma coisa que muita gente me pergunta, o colesterol entope, ele é o vilão? Ele realmente é o bandido que faz as pessoas morrerem? Não, gente, lógico que não, ele é o bonzinho. Quando você come excesso de açúcar, que inflama a sua artéria, o açúcar está inflamando a sua artéria, a parede vai crescer, como eu falei. E ao crescer, o que acontece? O colesterol vai lá para tentar reparar, tentar cicatrizar aquele espessamento da parede interna da sua artéria. E é justamente nessa hora que acaba de entupir o resto, que você imagina, vou fazer o desenho de novo. Está aqui as paredes, vou tirar aqui o rosto para ficar mais fácil. Está aqui a parede, ela vai espessando aqui como se fosse o meu dedo aqui, ó, vai crescendo para dentro, ó, entope. Aí vem agora o colesterol fazendo o quê? Tentando reparar isso aqui, ó, para retirar essas células que estão crescidas aqui, para tentar voltar elas para cá. O colesterol vai tentar fazer isso. Só que infelizmente, como tem muita inflamação, e o colesterol vem, gruda aqui também para fazer o reparo, acaba de entupir o resto. Aí nessa hora que é o infarto. Muitas pessoas infartam de colesterol por esse mecanismo. Por isso que a medicina prefere tacar remédio para destruir o colesterol. Por quê? Porque se deixar vai entupir. Então, não pode, né? Então, a prevenção também é importante. O tratamento que seja para retirar esse processo, aí tem que tirar. E eu não vou entrar nessas questões aí de stent, cirurgia, não, tá? Nosso ponto aqui é ATP, que é adenosina trifosfato, que vem do nosso glicose. E só passar então essa informação sobre a nossa energia. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Marnilson Costa, lá da Pharmaclean, aqui em Patrocínio, Minas Gerais, e estou ali disponível para qualquer dúvida que você tiver nas áreas de saúde. Dentro dessas áreas, praticamente todas as áreas de saúde, você pode entrar em contato e tirar suas dúvidas comigo. Pode fazer sua pergunta, pode mandar um e-mail, pode fazer um WhatsApp, e eu teria o prazer em poder respondê-lo. O nosso WhatsApp é o 34 992 32 38 44. Nosso e-mail pharmaclean1874@gmail.com. E você é o nosso convidado, vem fazer sua consulta farmacêutica comigo, que vai ser ótimo você poder receber orientações de como fazer os tratamentos da melhor forma possível. Não se esqueça, sempre consulte o seu médico, faça o diagnóstico, já venha pronto. Te orientar, passar o medicamento adequado, ver o que você já está tomando, para ver se pode ou não misturar, fazer a manipulação conforme essas misturas serem possíveis ou não. E, dentro dessas orientações, te fazer um acompanhamento, um exame, ver se está melhorando, o que pode ser feito para melhorar,
qual o componente ali do seu corpo você pode acrescentar no tratamento para melhorar o tratamento e assim por diante. Então, é a função aí do farmacêutico clínico, tá? Auxiliando os profissionais de saúde. Então, muito obrigado e até a nossa próxima live.